Salmo 76. Para o mestre de música. Com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf. Cântico. Em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel, ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplandeces de luz. És mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final, ou nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, cavalos e carros de guerra caíram inertes. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, a terra tremeu e emudeceu até a tua ira contra a humanidade redundará no teu louvor, e os sobreviventes à tua ira se refrearão. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Façam votos ao Senhor, o seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes ao Deus temível. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. A sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Salmo 77. Para o mestre de música. Para Jedutum. Salmo de Asaf. A Deus elevo a minha voz e suplico, a Deus elevo a minha voz para que ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito se passaram. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita, e o meu espírito pergunta, virá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Na sua ira refriou a sua compaixão? Então, pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão e as tuas flechas reluziam em todas as direções. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. No redemoinho, estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho, pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Salmo 78. Masquil de Asaf. Povo meu, escute a minha instrução, incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, as coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Não seriam como os seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram-se do que ele tinha feito,
das maravilhas que lhes havia mostrado, dos milagres que fez diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como uma parede. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas, da rocha fez brotar regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, dar-nos também de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover sobre eles carne feito pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. Por isso, Deus encerrou os dias deles como um sopro, os seus anos, em repentino pavor. Sempre que os feria de morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, mas o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, para que eles não pudessem beber das suas águas, quando enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às larvas e a produção da terra aos gafanhotos, quando destruiu as suas vinhas com o granizo e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com um exército de anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas entregou-os à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil nas tendas de caminho tirou, porém, o seu povo como ovelhas e o conduziu feito um rebanho pelo deserto. Paramos no versículo 52 do Salmo 78 e daremos continuidade no próximo vídeo. Que Deus abençoe nosso dia, e que todos vocês que estão escutando esse áudio pela primeira vez, possa sentir o quanto Deus te ama e quer um relacionamento diário contigo. Que Deus continue falando em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. E estes foram os 10 minutos de palavra. Até o próximo vídeo. Até completarmos Salmos e Provérbios será um vídeo novo todos os dias às 6 da manhã. Apoie nosso canal, se inscreva para não perder nada e ative o sininho para que ele te lembre quando um vídeo novo chegar. Compartilhe com todos aqueles que Deus ama. Deus te abençoe. E até o próximo 10 minutos de palavra.